Versículo 42. Aleluia. Prometo, irmãos, que serei breve com as minhas palavras. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Espírito da verdade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o que vive. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, Amém. diga misericórdia. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória a Confesso aos Deus. irmãos que a minha voz já não está muito boa, irmãos. A gente, essa idade vai chegando. A traqueia. O negócio não vai ficando bom mais não, irmãos. Aleluia, meu Deus. Amém? Fiel, Jesus. Aleluia. Versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiram com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja que ia sendo salvo. Os irmãos podem se assentar. Amém. Aleluia a Deus. Oh, glória. Te amo, Deus. Te Igreja. amo, Espírito Santo. Jesus é maravilhoso. Jesus é grandioso, poderoso. E esse versículo que eu falei para os irmãos aqui, ele é muito forte, irmãos. Porque esse versículo aqui, ele começou lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, aonde Deus fez o céu e fez a terra. Fez a água, fez a expansão, fez o ar. E a Bíblia diz que Deus do barro formou o homem. Bara. Estava ali três que em si era um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles pairavam sobre as águas e dizia um para com o outro, falando assim: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E Deus fez o homem. Do homem tirou da costela uma mulher. E juntos ali estava no jardim do Éden. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que foi plantado uma árvore do conhecimento entre o bem e entre o mal, no meio daquele jardim. E eu tenho certeza que essa árvore foi plantada propositamente. Não foi por acaso que aquela árvore estava ali. Porque nós podemos observar que Lúcifer, num princípio, era um anjo querubim. Era um anjo muito lindo que morava no céu junto com os outros anjos. Mas o interessante, louvado seja o nome do Senhor, que esse anjo querubim, esse anjo de luz, esse homem que reluzia ao céu, ele queria sentar acima do trono de Deus. Ele começou uma rebelião naquele lugar, que Deus, na sua onisciência, percebeu que Lúcifer estava tramando alguma coisa para os anjos ali no céu.
ao ponto de convocar Miguel, o arcanjo, Daniel, Gabriel, e o ponto de expulsar Lúcifer lá de cima. Mas isso não era o suficiente, presta atenção. Isso não era suficiente. Porque os anjos que estavam ali, que viu que Deus expulsara Lúcifer lá de cima, podia um falar para com o outro, como não tinha onisciência, não tinha o que Deus tinha, podia comentar uns para com os outros e falar assim: por que Deus julgou Lúcifer lá de cima? Um anjo querubim, um anjo que tomava conta do coral daqui do céu, um anjo que passava por baixo dos pés dele pedras afogueadas. O que ele fez para que Deus pudesse expulsar? Então houve um atrito lá no céu, louvado seja o nome do Senhor, que o estudioso fala que quando Lúcifer caiu da terra, houve uma grande tristeza no céu. Então Deus plantou uma árvore do conhecimento entre o bem e do mal. Para quê? Para que provasse para os anjos que Lúcifer não foi julgado do céu à toa. Tinha um propósito para que ele caísse lá do céu. Oh glória! Porque quando aquele demônio, ele se formou em corpóreo de uma serpente, a Bíblia diz que ele cochichou nos ouvidos de Eva, dizendo: come desse fruto, porque se você comer desse fruto, você vai abrir os olhos, você vai ser como Deus. E quando Eva deu ouvido à serpente, a Bíblia diz que ela comeu e deu para o seu marido, deu para Adão. E quando Adão comeu junto com Eva, abriram-se a visão e eles perceberam que estavam nus. A Bíblia diz que quando Deus visitava Adão, louvado seja o nome do Senhor, chegava e já encontrava Adão. Mas nesse dia, Adão não, estou rodeando aqui, irmão, Adão não se apresentou, porque os olhos dele se abriram e eles perceberam que estavam nus. E Deus falou: Adão, Adão. E quando Adão se apresentou com algumas ervas na frente, atrás, e Eva também, e Deus percebendo com a sua onisciência, já sabendo, eu imagino Deus falando assim: deu certo o que eu queria fazer. Vai ter um pouco de atrito. Sabe por que você está sentado nessa cadeira nesse momento? Foi porque Adão e Eva comeu o fruto. Aleluia. Mas tem um propósito, porque Deus queria, pastor Ricardo, mostrar para Lúcifer o que ele não pôde fazer, você pode. O que ele não queria fazer, você pode. Mas só que tem um porém: ele podia fazer assim, mas você não. Você faz na dor, na doença, você faz você caindo, levantando, sorrindo, alegre, mas você adora Deus. Queria provar para Satanás, porque você sendo tão pequeno que você é, você tem capacidade de adorar Ele pelo que Ele é. Você está entendendo por que você está sentado aí nessa cadeira? Agora, quando eles comeram a fruta do bem, do conhecimento entre o bem e o mal, a Bíblia diz que Deus se apresentou para Adão e apresentou para Eva. Ao apresentar, falou assim: tudo bem, você errou, não tem problema. Adão, a partir de hoje, você vai lavrar a terra, para sustentar tem que trabalhar, não tem outro jeito. Agora você, meu serpente, vai rastejar para toda a terra. Interessante que quando Deus olhou para Eva, agora dá para me provar, Eva, da sua barriga vai ser, meu Deus do céu, você vai ter dor de parto, vai gerar criança, mas na tua barriga
vai sair um que vai esmagar a cabeça da serpente. Meu Deus! O tempo passou. O tempo foi passando. A Bíblia diz que tinha gigantes sobre a face da terra. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o povo começou a andar tanto errado, que Deus falou assim: eu tenho arrependido de ter feito o ser humano. Mandou um dilúvio, ficou só uma família dentro daquele barco. Aleluia. A família foi crescendo, se multiplicando. A Bíblia diz que veio, aleluia, veio Abraão, aleluia. De Abraão veio Isaac, aleluia. De Isaac veio Jacó. Aí a descendência foi crescendo até chegar em Davi, aleluia. Porque o Messias não vem de qualquer um, não, vem da descendência de Davi. A Bíblia diz que quando a Maria estava namorando com José, ela se engravidou do nada, aleluia. Por quê? Porque o anjo apresentou para ela e disse: mulher, sei que tu é virgem, mas o Espírito Santo irá colocar um dentro de você, aleluia. Quem é? Jesus Cristo, que significa Deus conosco, aleluia. O Emanuel é Yeshua, aleluia. Aquele que é de ser todo poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. José ficou tribulado, falou: que negócio é esse? Eu não coabitei com ela. O anjo apresentou para José, no sonho de José, e falou: não tema, moço, sabemos eu e o céu que você não coabitou, porque você não é casado. Mas eu quero dizer para você, quem está nela ali não é pecado, não, é santo, 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 e reina para todo sempre. Eu disse que os magos brincando, os magos se apresentando, trazendo presente. O herói falou: que é isso? E veio aí, vai nascer em Belém. Quem é Jesus Cristo de Nazaré? Oh glória! E quando descobriu que ele é Messias, Herodes ficou endemoniado, mandou matar todas as crianças do século masculino sobre a terra. A Bíblia diz que Maria e José escondeu o menino. Quando escondeu o menino, após Herodes morrer, a Bíblia diz que eles voltaram novamente, e Jesus foi crescendo no meio dos doutores e pregando a palavra. Mas o ministério de Jesus começa com 30 anos de idade, começa a semear as boas novas, começa, aleluia, mostrar o caminho. Mas antes tinha um que nasceu da barriga de Isabel, que era prima de Maria. Quem é? João Batista, que vinha pregando a palavra e disse: arrependemos, 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 arrependemos. Eu só estou abrindo o caminho, porque após mim vem um aí. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o Cordeiro Santo que vai tirar o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus batizou, e quando ele desceu as águas, a Bíblia diz que veio um pombo, pousou sobre ele, e Deus falou: é isso aí, é isso aí, é isso aí. Esse é meu filho que eu tenho com prazo. A Bíblia diz que ele vai para o deserto, impulsionado pelo Espírito Santo, fica 40 dias, 40 noites, e quando ele voltou no deserto, ele voltou cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Meu Deus! E começou a pregar a palavra, começou a curar, começou a expulsar demônio, começou a ressuscitar mortos, começou a fazer cego enxergar, começou a fazer mudo falar, começou a fazer surdo ouvir, oh glória, e mudo falar. A Bíblia diz: onde Jesus passava, alguma coisa acontecia, aleluia. Ali em Genezaré, no lago da província, tinha lá um lugar chamado Galileia, aonde Jesus fez um dos maiores milagres. Ali que ele fazia milagre, ele percorreu Samaria, ele percorreu Cafarnaum, ele veio no Monte das Oliveiras, ensinava os discípulos, passou em Betânia, oh glória, e indo para Jerusalém, onde? Para Golgota.
aí, mas tinha um propósito. O intencionamento de Jesus é chegar até a cruz. Oh, glória. Ele, antes de chegar na cruz, ele disse para o seu pai que estava no céu, ali no jardim do Getsemane. A Bíblia diz que ele suava gotas de sangue e disse: Pai, ó papai, aparta de mim esse cálice. Aleluia. Mas quando ele olhou para a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, Estrela da Manhã, ele falou: não, Senhor, eu não posso. Olha ela. Se eu for, ela não vai estar lá. Mas, Senhor, todavia, que seja feita a tua vontade. Aleluia! Jesus passou em Jerusalém, foi preso com uma cruz. Aleluia, o Senhor ajudou ele. Ele ia para Gólgota. A Bíblia diz que pregaram Jesus na cruz do Calvário. Pregaram Jesus. Jesus morreu. A Bíblia diz que tiraram Jesus e enterraram ele. E Maria ia lá para visitar o túmulo de Jesus. Aleluia. Na sexta-feira, Jesus morreu. No sábado, ele desceu do inferno, pegou a chave do capiroto, aleluia, e levantou, aleluia. E quando interessante, é na hora que Jesus fala assim, ó, para o homem que estava do lado, uma cruz no meio, um homem do lado, um homem do outro. Um falava: ele merece estar aí, ele fez sim. O outro falava: não fez nada não, ele é um homem inocente, aleluia. E de repente, aquele homem falou: Senhor, eu sei que o Senhor é inocente, aleluia. Lembra de mim quando entrar nos paraísos, creu, porque a Bíblia diz: aquele que crê já está salvo. Ele creu. Jesus olhou para ele e falou: moço, ainda hoje, não é amanhã, nem antes de ontem, nem depois de amanhã, é hoje, ainda hoje tu estará comigo. Não fará isso. A Bíblia diz que Jesus morreu, aleluia, no sábado, fez os processos, no domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Foram no túmulo procurar Jesus, Jesus não estava. A Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias na terra. Mas num belo dia, ele conversando com os discípulos, ele começou a flutuar, pastor Ricardo. Aleluia! Ele flutuando e falando: ei, ficai-vos em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder. E lá vai Jesus subindo, e os discípulos olhando, aleluia, não saia, enche de poder, aleluia. Não esqueça, não prega o meu evangelho, não em Samaria, aleluia, na Judeia, até eu sou filha, não esquece não, hein, eu estou indo, mas eu irei enviar um Consolador que vai ficar convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus some nas nuvens. Quando Jesus subiu nas nuvens, a Bíblia diz que apareceu 2 homens do lado dos discípulos e falou assim: por que está te preocupado? Aquele que foi um dia, ele irá de voltar a calar a saia. Do jeito que ele foi, do mesmo jeito que ele foi, um dia ele irá voltar. Agora os discípulos, abaixa a cabeça, Jesus sumiu. Jesus volta, os discípulos voltam para casa e começaram a abraçar uns outros. Agora, como que nós vamos fazer? Ele já não está mais no nosso meio. Quem vai nos instruir agora? Quem a sai? Quem nos vai mostrar o caminho? Olha. E agora? Aí um fala assim: tá lembrado? Que ele disse para nós reunir. Tá lembrado? Que ele disse para nós ser revestidos. Vamos fazer um negócio. Vamos fazer o seguinte: nós não estamos vendo ele, não podemos apalpar ele, mas vamos clamar ele em espírito e em verdade, porque ele falou que vai enviar um tal de Consolador, aleluia, vai enviar um cara aí
debochando da outra, não. Estava contando caso, não. Estava, irmão, orando ao Senhor. Aleluia. Orando ao Senhor. A Bíblia diz que quanto mais ele orava, mais intensidade ficava a oração. 120 homens, aleluia, costurando com mulheres. A Bíblia diz que eles orando, veio do céu um som veemente, impetuoso, aleluia, que esse som invadiu o ambiente, aleluia, que eles começaram a falar em línguas, repartida como de fogo, aleluia, e todos foram cheios, cheio do poder de Deus, aleluia. Quando pastor Ricardo te falar em algumas línguas que as pessoas começam a entender, cada uma, pastor Ricardo, na sua própria língua. Peraí, que língua é essa? Eu estou entendendo, Persa entendia, Cleto entendia, da Macedônia entendia, aleluia. Quem vem do Japão entendia, da França entendia, dos Estados Unidos entendia, porque era só um Espírito. Aleluia. Agora Pedro cheio e falou para uns quantos com os outros: ei, se preocupa não, eles não estão embriagados, eles estão cheios da promessa que Isaías profetizou. Os velhos sonharão, aleluia, e os moços falarão em língua, aleluia. Agora Pedro começa o seu discurso. No versículo 37, Pedro começa a falar, ouvindo eles isso, afligiram. Por que ouviram isso, afligiram? Por quê? Porque aquelas pessoas, algumas que estavam ali, eram as mesmas pessoas que falou assim: crucifica Jesus e solte Barrabás. Irmão Daniel, eram as mesmas pessoas que viu Jesus falar: Lázaro, sai pra fora. Daniel, é as mesmas pessoas que ouviu o cego Bartimeu falando: filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmão, as mesmas pessoas que viram Jesus fazer milagre, é as mesmas pessoas que falou: crucifica-o, crucifica-o. Agora, ouvindo eles isso, afligiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: o que fareis nós, irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. A promessa que diz respeito a vós e os vossos filhos e todos que estão longe, e a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar, com muitas outras palavras dava testemunho. Já batizaram, já foram cheios de Deus. Agora, a Bíblia diz que quando os discípulos falavam, quando Pedro pronunciava, a Bíblia diz que os nossos filhos, os que estão longe, e tanto quando Deus nos chamar, com muitas outras palavras davam testemunho, e os advertiam, dizendo: salva-nos dessa geração corrompida.
os que de bom grado receberam as suas palavras foram batizados. E aquele dias acrescentaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus, aleluia. Aí chega no texto que eu acabei de ler para os irmãos. Oh, glória. E perseveraram no dom, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. A partir do momento que eles serão batizados, renunciaram aos seus pecados, arrependeram, a Bíblia diz que eles começaram a perseverar na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Meu Deus. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam propriedade e bens repartiram com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânime todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça do todo o povo. E todos os dias cresciam, acrescentavam o Senhor à igreja, aquele que iam sendo salvos. Glória a Deus. É essa função que o Espírito Santo faz no meio da igreja. É essa alegria que o Espírito Santo esparrama no meio da igreja. Se você está com crise de ansiedade, ora mais. Está com depressão, ora mais. Porque o Espírito Santo é alegria, é gozo, é paz. Não é ansiedade nem depressão. Aleluia. Se está faltando alguma coisa na sua casa, ora mais. Se você está com raiva de alguém, ora mais. Está pedindo, aleluia. Está com raiva do marido, ora mais. Está com raiva dos filhos, ora mais. O filho está com raiva da mãe, ora mais. Porque já foi dado já. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemido inexprimível. A Bíblia diz que Jesus falando: eu vou para o Pai, mas eis que eu enviarei um Consolador que vai ficar convosco. Não é hoje, não é amanhã, e muito menos depois da manhã. É todos os dias. Todos os dias. É todo momento, aleluia. Até a consumação do século. Mas Jesus não abandonou, mentira, você que abandonou ele. Deus esqueceu, mentira, você que esqueceu dele. Por que presta atenção nele? Porque ele está todos os dias, 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 convosco, até a consumação do século. É essa a função do nosso amigo, esse Espírito Santo. É essa a função que você tem que ter, aleluia, com o nosso amigo Espírito Santo. Se você sentar e falar: Espírito Santo, senta aqui que eu quero conversar, ele senta lá para você conversar com ele. Você fala assim: Espírito Santo, vem cá, quero te contar um problema. A Bíblia diz que os ouvidos dele não estão tampados para que não possa escutar. Aleluia, ele lavado. Ele escuta você de dia, de noite, de manhã, de madrugada, qualquer hora. É só falar assim: ó, clama a mim que eu te responderei e anunciar-te coisas grandes, filho, que você não sabe. Aleluia. Se coloca de pé, Jesus.